altas cortes jurídicas de nosso país passam por mudanças em seu comando. Logo mais, a ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha será a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral. Na quinta, o ministro Carlos Aires Brito assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. No momento em que apresento meus cumprimentos aos magistrados, aliás, até me associando à manifestação aqui há pouco externada pela eminente senadora Ângela Portela, que quer me associar, pois há pouco ela ocupou a tribuna tratando também desse tema. Eu quero também, além de dizer dos cumprimentos de suas missões, chego ao tema que me traz à tribuna nesta tarde. Senador Cacilda, a senhora permite só um minutinho para registrar aqui a presença dos alunos universitários do curso de odontologia da Faculdade Unievangélica de Anápolis. Sejam bem-vindos aos nossos trabalhos. O registro, Vossa Excelência, senador Misericórdia Cavalcante, da presidência do Senado, também quero me associar a eles de Anápolis, que estão aqui nas galerias do Senado Federal. Mas, como vinha dizendo, além dos cumprimentos que apresento às ilustres personalidades que estão a tomar posse agora no TSE e também no STJ, no STF, aliás, eu quero levantar um tema do que é que vai ocorrer este ano. Porque dentro de poucos meses, o Brasil viverá o grande espetáculo democrático das eleições, para a escolha de seus representantes para o executivo e legislativo de nossos municípios. Tomando como base os dados da eleição de 2008, devemos ter mais de 15 mil candidaturas a prefeito e vice-prefeito. Mais de 15 mil candidaturas a prefeito e vice. Além de aproximadamente 350 mil candidatos às câmaras de vereadores. De acordo com a estatística mais recente, exatos 136.882.443 eleitores exercerão esse direito fundamental e dever de cidadão em eleger seus representantes legítimos. O papel das cortes eleitorais neste processo é essencial, desde sua organização até a oficialização do resultado. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e os tribunais regionais, em conjunto com as comarcas eleitorais, as comarcas eleitorais dos seus respectivos municípios, onde existem as comarcas, vão trabalhar para garantir, naturalmente, que todo o processo ocorra dentro das normas estabelecidas, para que não haja desvios ou abusos e, ao fim, o resultado apurado seja retrato fiel do desejo do eleitor. A lisura do processo eleitoral e, acima de tudo, dos próprios candidatos, é desejo incontornável de nossa sociedade, reflexo do anseio por um comportamento ético de seus representantes em qualquer esfera do poder público. Buscando a consecução dessa aspiração do eleitor, os ministros do TSE entenderam, por maioria, negar a certidão de quitação eleitoral ao candidato que não teve suas contas de campanha aprovadas nas eleições anteriores. É necessário lembrar que nesse documento é condição indispensável para que seja feito o registro da candidatura. Sem esse documento, o candidato não poderá fazer o registro, o partido que encaminha as candidaturas. Ora, assim como a lei da ficha limpa, são dispositivos que atendem às intenções do que podemos chamar de processo de pré-seleção, excluindo do processo aqueles que, supostamente, tiveram comportamentos e ações incompatíveis com o exercício do poder público. No entanto, não podemos correr o risco inicial, no entanto, não podemos correr o risco
de iniciar um processo eleitoral de tal amplitude, como este que se avizinha com brevidade, mergulhados em absoluta insegurança jurídica. O mesmo ocorreu nas eleições de 2010, com a dúvida a respeito da constitucionalidade da ficha limpa, dirimida somente em fevereiro deste ano pelo Supremo Tribunal Federal. Havia dúvida em relação à ficha limpa. E o Supremo, foi em relação a 2010, e o Supremo decidiu dirimir esse problema agora em fevereiro deste ano. Não são poucos juristas e especialistas que levantam questionamentos diversos a respeito dessa medida do TSE. O primeiro deles questiona a competência constitucional do tribunal de estabelecer critérios de inelegibilidade de competência exclusiva do Poder Legislativo. Em artigo, o especialista em Direito Constitucional e Eleitoral, professor Rui Samuel Espíndola, afirma que, e eu cito, abre aspas, em termos pragmáticos, a consequência da regra criada por resolução interpretativa, a que nega a quitação eleitoral aos que tiverem as contas rejeitadas, é, às avessas do direito, criação de nova hipótese de inelegibilidade mediante a resolução do TSE e não por lei complementar, concretizante do parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição Federal. Fecho aspas. Trago essa citação porque é um ilustre jurista catarinense, que é o Dr. Rui Espíndola, que é de um nome, um professor extraordinário naquele estado, e com renome já no Brasil. Segundo dados do próprio TSE, cerca de 21 mil candidatos no país não tiveram suas contas aprovadas. Neste ponto, reside outra dúvida. A regra é válida apenas para aqueles que foram candidatos em 2010 ou em qualquer eleição anterior? Derivado do questionamento, é preciso estabelecer ainda o tempo de duração desta restrição. Caso contrário, aquele que teve suas contas rejeitadas estará, ad eternum, privado do direito de candidatar-se. Cabe lembrar que em nosso ordenamento jurídico não há pena perpétua, não importa qual seja o delito. O jornalista Fernando Rodrigues expôs, em seu blog da Folha de São Paulo Online, algumas dúvidas pertinentes que merecem reprodução. O que ocorre com o político que teve suas contas rejeitadas nas eleições de 2002 e depois disputou outras eleições, venceu, exerceu o mandato e teve contas aprovadas? Em outra situação, um político que teve as contas rejeitadas, digamos, numa eleição municipal de 2004 e em 2008, não quis concorrer, poderá fazê-lo agora? Ou ainda, aquele que teve suas contas de campanha rejeitadas, mas fez a correção e apresentou novos documentos e pede retificação, estará autorizado a participar do pleito? Faço questão de repetir. Para que não seja mal interpretado, não se trata, de forma alguma, de uma crítica à intenção pretendida pelo TSE, que se coaduna com o desejo de todos os brasileiros, apontando para um aprimoramento ético do processo eleitoral e do próprio exercício do poder concedido pelo voto. O encaminhamento é positivo, mas deve estar em plena consonância com todo o nosso ordenamento jurídico e desprovido de imprecisões. Defendemos que as dúvidas remanescentes sejam dirimidas com a maior brevidade possível, para que não façam sombra à magnitude deste verdadeiro espetáculo da democracia e consolidação de nossa cidadania. Este é o desafio premente apresentado aos magistrados, que ora assumem essas nobres e indispensáveis casas da justiça do nosso país. Essas são, senhor presidente, as considerações que trago na tarde de hoje, porque quer queira ou quer não, há dúvidas de alguns juristas no Brasil levantando em relação a possíveis candidatos que não tenham suas contas tenham sido aprovadas, mas que, por decisão do TSE, entendeu de que, não estando aprovados, não poderão ser candidatos. E há juristas entendendo que deve haver uma pronúncia do Supremo em relação a isso, por legislação complementar ou do próprio Legislativo.
ou por lei complementar, ou então o Supremo também analisar esse aspecto, porque o TSE fez por resolução. E aí pode haver algum desdobramento que não é o mais interessante para uma grande parte de candidatos que estarão esperando por essa situação nas eleições que se avizinham. Essas eram as considerações, senhor presidente, novos colegas, e as dúvidas que, naturalmente, os que vão tomar posse agora, o que o próprio TSE e o Supremo, principalmente, em relação a isso, deve, se for possível, dirimir, pelo menos até fim de junho, porque as convenções começam a acontecer e, no decorrer do pleito, fica difícil ainda de introduzir novas medidas. Muito obrigado, senhor presidente.